Boa tarde. Dando sequência às séries de questionamentos que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito aqui na nossa cidade, o Conselho de Leigos e a Comissão de Justiça e Paz já de pronto agradece a presença do Luciano, que desde o princípio aceitou o convite de estar aqui à frente da comissão para estar respondendo algumas questões que nós, enquanto equipe, pensamos necessária e que acho que pode ajudar as pessoas a fazer as suas escolhas em vista do processo de mudança que as eleições provocam hoje em todas as cidades do nosso país. O Conselho de Leigos já vem trabalhando junto com a Comissão de Justiça e Paz há algum tempo, nesse sentido de esclarecer as pessoas, de trazer a elas a participação em vista de tudo aquilo que acontece na cidade, que muitas vezes o nosso silêncio é o que acaba operando. Então nós estamos trazendo as pessoas para que elas façam essa reflexão e possam participar também dos rumos que levam a cidade a um novo tempo, a novas situações. Eu gostaria de pedir que vocês todos ficassem de pé. Como a Bíblia é aquilo que norteia as nossas ações e é por ela que a gente tem guiado os nossos passos, então nós vamos ler um trecho do Evangelho hoje. A leitura hoje é tirada do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante dos governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Podemos sentar. Explicando a dinâmica do nosso encontro, nós teremos agora um primeiro momento. O Luciano terá a palavra e ele terá até 10 minutos para ele fazer a apresentação dele, poder contar da sua vida, da sua história. Na sequência a gente passa a desenvolver alguns temas que foi preparado aqui pelas duas comissões, e ao final de cada resposta dele a gente dá a réplica para a Assembleia. Vocês poderão participar dentro do mesmo assunto, formulando alguma questão ou pedindo algum esclarecimento, algo que não tenha ficado muito claro na resposta dele. E aí ele terá, então, um outro tempo para réplica. Então, Luciano, seja bem-vindo e faça, então, uso para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhoras, senhores, quero saudar aqui o nosso bispo, Dom Oswaldo Contini, saudar aqui ao Vieira, ao Cláudio, saudar ao Padre Edson, ao Padre Carlos presente, saudar a imprensa também aqui presente, saudar minha esposa Claudete, saudar meu irmão Eugênio, saudar Valmir, amigo da família de longa data, desde a época do nosso saudoso tio Monsenhor João Batista Toffoli, do qual ele participou por muito tempo
ali da Juez, da Nossa Senhora da Glória. Quero aqui expor a minha vida pública, né? Mas dizer primeiramente a origem nossa de família, muitos já até sabem, mas é importante a gente sempre ressaltar. Meu pai chegou aqui em 1929 como pioneiro nessa cidade. Antes dele, teve uma irmã dele que já por volta de 1926 se estabeleceu, em 1927 se estabeleceu aqui. E foi daí que meu avô, Ticiano Toffoli, veio para cá em 29 e veio todos os demais filhos aqui para a cidade de Marília. Na década de 30, minha mãe, Sebastiana Seixas Dias Toffoli, também veio para Marília, logo jovem também, né, adolescente praticamente, e veio e acabou morando na casa também do saudoso nosso tio Gabriel Seixas. Por que eu coloco essas duas questões? Coloco essas duas questões, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, que foram duas famílias que efetivamente ajudaram ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa cidade. Meu pai foi um dos primeiros a colocar o alicerce ali da Santa Casa. Meu pai foi cortou arroz aqui na cidade logo que veio, foi foguista da máquina Pérez ali na Rio Branco por muito tempo, na máquina de arroz, máquina de café. Ele foi também um industrial na área de carrocerias, tinha a fábrica de carrocerias São José, que por muito tempo, Aline Costa foi ali na Duque de Caxias, foi proprietário rural por um longo tempo ali na região de Dracena, Tupi Paulista e Ouro Verde. Depois se estabeleceu aqui na cidade de Marília, numa propriedade também de café. Então, a origem da minha mãe foi de professora, ela se formou em contabilidade, do qual também sou formado em contabilidade. Por uma época ela foi professora e quando se casou em 1954, praticamente ela foi cuidar dos filhos. Somos 9 irmãos, né? Temos um sacerdote na nossa casa como irmão, Padre José Carlos Dias Toffoli, todos aqui conhecem, né? Tem o irmão José Luiz, que também já teve uma vida pública como vereador aqui na cidade de Marília, e também o outro irmão com vida pública, o José Antônio Dias Toffoli, advogado e hoje ministro do STF. Quando eu falo nessa questão da família, é uma questão importante, né? E eu venho desse berço familiar, e de ambas as famílias, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, nos deram aí esse legado, né, importante no aspecto de a gente preservar o nome. Isso é um legado que não só eu carrego, mas todos os nossos irmãos o carregam, nesse sentido que nossos pais sempre nos ensinaram, né? Que é o respeito à pessoa humana, independentemente da sua classe social, da sua cor, da sua raça, né? E o respeito também, do qual aqui eu faço um paralelo, porque nós já estamos tomando conta daquilo que é do povo, né? Que é de respeitar aquilo que é dos outros, respeitar aquilo que é dos outros. Então, já deixo aqui bem claro que eu tenho que ter o maior respeito por aquilo que é a coisa pública, porque a coisa pública são de todos nós. Então, nesse sentido que a gente coloca esse âmbito familiar, né? Essa questão que a gente tem aí, desse berço que nós temos. Eu sou formado em contabilidade, como já disse, né? Quando falei da minha mãe, tenho essa formação. Estou casado com a Claudete há 5 anos,
ela é formada e exerce a profissão de advogada, formada em Direito e exerce a profissão de advogada. Nesse sentido, tenho que colocar agora a questão da vida pública. Nós, desde a adolescência para a juventude, né, a questão ainda na época da ditadura, a gente sempre discutia em casa as questões de a gente poder ter uma democracia no nosso país. Junto ali veio a formação do Partido dos Trabalhadores, e ali nós nos identificamos, né, junto àqueles aspectos da luta de muitos brasileiros por essa democracia. Então, nesse sentido, é que vem, nasce, né, conosco a questão de poder participar da política, né, de já militar, né, nas causas públicas, né, nas causas, né, de lutar por um país melhor, um país democrático, um país livre. Então, depois eu me tornei, entramos ao partido, fui ali na Câmara Municipal de Marília assessor de 2 grandes vereadores, e me honro muito de eles terem dado essa oportunidade para mim, que foi o Aldo Pedro Cornelian e o Carlos Cavalieri Bassan, do qual ali tive uma grande experiência no Legislativo. Assim como quando a questão de estar como vice-prefeito, eu fiquei ali no DAI como diretor executivo e tive toda uma experiência daquilo que é a coisa pública e de administrar aquilo que é do povo, o DAI, né? Então aquilo também me deu uma experiência muito importante, né, de eu entender o que é a administração pública. Então, nesse sentido também, agora como prefeito, muito mais essa experiência que eu estou tendo me torna assim muito mais conhecedor daquilo que é a coisa pública como um todo. Então, eu coloco aqui que eu estou muito bem, assim, no aspecto geral, conhecimento daquilo que é o necessário para a cidade de Marília. Só esclarecendo, né, todas as entrevistas, esqueci de dizer isso no começo, todas as entrevistas estão sendo disponibilizadas no site da Diocese, para que as pessoas possam acompanhar, aquelas pessoas que estão nas paróquias e que não conseguiram vir aqui por causa desse horário. A gente teve que entrar na agenda dos candidatos para fazer, né? Então, depois as pessoas, a gente está divulgando para que as pessoas possam assistir. O primeiro tema que nós fazemos aqui para discussão é em relação à saúde pública. Em vista das dificuldades que a população tem passado com o atendimento médico normal e emergencial e com exames de toda a natureza, o que o senhor propõe como medida a curto, médio e longo prazo, se não para sanar, pelo menos para amenizar essa situação? Ainda na vertente da saúde, a questão das drogas, como cuidar dos dependentes e dos seus familiares? Olha, a questão da saúde não é fugindo da questão da responsabilidade, mas a saúde é um tema que eu vejo como a educação dos mais importantes na questão política e pública de uma cidade, de um estado, de um país. Nós temos aí a questão da saúde na cidade de Marília. Se você fizer um parâmetro de analogia com outras cidades, daria aquela condição que nós temos uma média acima daquilo que são as outras cidades em termos de atendimento. Então, vejam só como é que a dificuldade na questão da saúde que nós temos. Mesmo estando acima da média, entendemos que ela está muito aquém daquilo que é necessário. Então, vejam que nós temos que melhorar muito. Mas a gente tem que também colocar um fato importante, que a gente tem que rememorar. O Sistema Único de Saúde, quando foi estabelecido em 1988, muitos aqui conhecem que antes disso, para que a gente pudesse ter um atendimento gratuito,
alguém da família, o pai, deveria estar empregado ou ter aí uma empresa ou ser um autônomo com uma inscrição na prefeitura para poder estar inscrito no INSS, né, para poder ali na dependência, ou ele, né, a pessoa que tendo a propriedade ou tendo o serviço em si, aquela que é o trabalhador, ela tinha aí condições de ser atendidas, né? Se não fosse dessa maneira, né, ninguém tinha aí o serviço gratuito. Então, boa parte da nossa população não era assistida, né, no aspecto da saúde gratuita. Essa que é a grande realidade também. Então, com o sistema SUS, hoje uma pessoa que mora na rua, ela é atendida pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita, independentemente se ela tem emprego, se ela não tem emprego. Então, eu creio que nós estamos construindo, nós temos que saber construir esse Sistema Único de Saúde, que eu vejo que é muito importante. Então, primeiramente, eu coloco esse meu posicionamento totalmente favorável ao Sistema Único de Saúde, de forma que a gente possa cada vez mais fortalecer. Agora, dentro do aspecto da vida rotineira, que aí é diferente, aí é a rotina do dia a dia, do cidadão de ir ao posto de saúde, de poder ter o médico lá, de poder ter o remédio, essa sim que nós temos que ter uma política pública muito bem desenvolvida, muito bem estabelecida, né, com um posto de saúde, com uma infraestrutura importante. Eu vejo que nós temos que fazer uma reciclagem geral, né, no aspecto de saúde, né, desde a questão da infraestrutura em algumas questões de alguns prédios aqui da cidade, né, bem como a construção de mais unidades de saúde da família, UBS, que é necessário, porque a cidade está crescendo muito, né, mas bem como na questão do atendimento e na humanização do atendimento, e bem como na educação nossa mesmo, de todos nós, né, uma educação de todos nós, porque uma questão importante é o acompanhamento desse paciente que procura o posto de saúde, e ali ele, após ser medicado, após ter o receituário dele, esse acompanhamento para ver se ele está de fato praticando aquilo que o médico colocou no receituário. Porque o que muitas vezes acontece, a pessoa acaba achando que se curou e não acaba mantendo ali até o fim o que foi prescrito. Então eu vejo que é uma questão importantíssima todo esse aspecto da gente reformular a saúde como um todo. Não é uma coisa assim, simples não. Eu vejo que nós temos que ter essa humanização, né, melhor, um atendimento melhor, e nós temos aí, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, manter parcerias importantes para que a gente possa ter recursos, né, e ter ali um aspecto de atendimento mais condizente com a realidade, principalmente nas especialidades e especialmente também na questão dos exames, que é muito represado e demora muito as pessoas a serem atendidas. Isso tudo nós temos que restabelecer. Alguma questão que alguém queira colocar em relação à saúde? A questão, a gente vê na saúde não só a questão de básica, hoje é uma falta de leitos grandes, a gente vê filas enormes para internação. Como você pretende trabalhar isso para aumentar o número de leitos na cidade? Como fica essa questão também do relacionamento município HC hoje, FAMEMA? Então, um pouco em droga. A gente completa nesse aspecto que se falou da educação, da saúde básica, mas qual é o processo a médio e longo prazo, de modo particular, inclusive quando se tem exames e aquela fila longa para se resolver isso? Como é que a gente teria soluções mais imediatas para resolver esse problema? Olha, na questão importante aí que temos que colocar, nós temos que ter aí um prontuário eletrônico, muito importante. Esse prontuário eletrônico estar em rede com todas as unidades de saúde do município,
mas não só com o do município, mas junto ao HC, junto ao HM, o Hospital Materno Infantil, junto ao Hospital Espírita, junto à Santa Casa, de uma forma muito bem coordenada, que eu creio que aí você tem condições no atendimento de saber, através do prontuário, o que aquela pessoa ela tem de vida que ela teve nos aspectos de saúde. Então, em qualquer momento, em qualquer caso, né, em que a pessoa, de repente, ela tem que procurar uma unidade que não seja aquela da sua localidade, ela indo numa Santa Casa, abrindo-se ali esse prontuário, o médico vai ter condições de analisar a sua situação de saúde e aquilo que melhor possa estar dando condições de atendimento. Isso é uma questão que a gente coloca. O HC, né, é importante ressaltar, é que de fato houve eu vejo que houve aí uma questão de uma falta de diálogo, né, de poder aí o município junto com o HC estabelecer melhor um diálogo, de fortalecer aí o atendimento à população. Creio que aí aquilo que foi estabelecido, né, que tinha até uma boa parceria, praticamente se findou, né, tirando ali várias questões de atendimento que poderia estar sendo feito, acredito eu, pelo HC, mas em parceria muito forte com o município poderia ter o próprio PA dentro, né, ali do HC, ser a porta de entrada do HC. Eu vejo dessa maneira, nós poderíamos ter ali uma parceria nesse sentido, porque todos procuram primeiramente um pronto-socorro, né, dependendo da situação. Então, com o PA na porta do HC, eu vejo que poderia-se ter condições melhores de saber se ela poderia ser atendida só pelo PA ou se era uma condição de ela estar tendo que ir para uma média complexidade ou para uma alta complexidade. Nós falamos de fato muito no aspecto da questão da saúde básica, mas nós temos sim essa questão da média e alta complexidade. E aí, quando a gente parte dessa questão da média e alta complexidade, aqui a regional nossa tem de 62 municípios. Então vejo a demanda, né? Os nossos hospitais são referenciados, como a Santa Casa para a questão de hemocentro, para a questão, né, de cirurgias, ortopedia, cardíaca, né, tudo hemodiálise. Então são várias questões que a gente tem, não só atendimento ao município, mas a 62 municípios. Eu vejo que a questão das aspecto de exames, nós temos que ter aí uma política pública para diminuir sim esse represamento e essa demora, né, para um atendimento. Por exemplo, como agora nós vamos ter uma campanha aí do câncer de mama, né, essa demora de ter aí uma mamografia. Então tudo isso a gente tem que ter esse olhar para uma política mais ostensiva na parte dessa questão de exames. Isso nós temos que ter e realizar muito forte. Algumas questões que eventualmente quiserem voltar ao final dos temas que a gente tratou, né, havendo tempo, alguém poderá fazer o questionamento. O outro tema é a questão da mobilidade aqui na cidade. Diante do caos instalado em nossa cidade pelo número excessivo de veículos, hoje Marília conta com uma frota de mais de 100 mil veículos. O que o senhor propõe como alternativa para o trânsito? A questão das empresas de transporte urbano, como que estão os contratos e como que vai ficar? E a questão do transporte alternativo, é uma possibilidade? Olha, a questão da mobilidade urbana, Marília, de fato, pela sua geografia, pela sua questão, da sua formatação de suas ruas, ela, na sua definição de serem ruas estreitas, porque antigamente era carroça, né? Essa é a realidade. Então não teve um pensamento de futuro. Então o crescimento da cidade foi se dando e manteve-se, de uma maneira geral, esse formato de ruas estreitas. E isso hoje a gente sente muito esse aspecto dessas ruas, e ainda com 100 mil carros. Imagine quando nós tivermos 200 mil carros, que não vai demorar muito tempo não, né? Essa é a grande realidade. Então a gente vai ter que ter sim, e já a própria Indurb já fez um engenheiro de tráfego. Eu creio que vai ter que ter mais que um, né? Então já foi feito aí
o concurso, só que a posse poderá ser só dada a partir do ano que vem, por causa da questão eleitoral, mas temos que ter um engenheiro de tráfego nesse sentido. A questão do transporte público, né? E a gente já constata aí o porquê também de ter aumentado tantos veículos. O transporte público em Marília, a sua formatação é péssima. Essa é a grande realidade. Não se tem ali o aspecto de ter um controle efetivo de qual é o número de usuários, né? De poder ter ali o controle, né, da empresa a respeito, se é possível ou não ter aumentos de linha, aumento, né, de ônibus, porque sempre o aspecto é de diminuição de usuários, mas pode até ser verdadeira diminuição de usuários, porque o serviço é péssimo, primeiramente. Então, eu me lembro que eu trabalhava no Degani, isso na década de 80 e 90, e quando saía do serviço ou entrava no serviço, aquela Tiradentes, principalmente no final da tarde, das 5 horas em diante, 6 horas em diante, o que passava de bicicleta ali era algo assim que era uma fila atrás da outra. Hoje você já não vê isso. Hoje você vê fila de carro e fila de moto, né? Por quê? Justamente tem dois fatores que eu vejo que aí são importantes ressaltar. Primeiro é que o Brasil cresceu, a economia cresceu, a renda do trabalhador cresceu. Então, ele oportunizou o trabalhador a adquirir um carro, a adquirir uma moto. Então, ele faz o seguinte cálculo, né? Eu, para mim pegar um ônibus da Santa Paula, né, que é da Zona Sul, vim trabalhar aqui na Zona Norte, eu vou demorar mais de 1 hora, eu vou ter um custo de, se eu fizer um cálculo rápido, 2,30 com 2,30, dá 4,60, se multiplicar aí por 20 dias, né, vai dar 90 e poucos reais, né? Ele faz um cálculo simples de que, mesmo no dia a dia dele, ele usa ônibus, além disso, ele faz um cálculo de que ele financiar uma moto, ele paga o financiamento da moto e põe a gasolina para andar. Então, eu vejo que foi essa questão desse transporte público que não é eficiente, ele fez também um aspecto do crescimento de número de veículos na nossa cidade. Então, nós precisamos sim de ter aí um transporte público eficiente. Hoje, como é que se encontra a questão do transporte? É que quando eu entrei, a prefeitura já tinha ali a licitação feita, 2 empresas grandes. Logo que eu entrei, pedi para saber como é que se encontrava, falou, isso aqui está tudo ok. Havia uma liminar de empresas que participaram do certame, segurando a ordem de serviço, foi derrubada no TJ. Logo eu dei a ordem de serviço, mas as empresas que perderam do certame entraram novamente com um pedido junto à justiça, foi dado novamente, e isso criou-se esse imbróglio jurídico. Eu vejo que eu trabalho com essa situação de acatar aquilo que a justiça dá, porque se eu falo assim, não, vou anular esta licitação, eu crio um imbróglio muito maior, no sentido de que muitas pessoas vai se passar de que ali haveria as empresas negociando comigo. E é dessa forma que eu estou trabalhando, no sentido de acompanhar aquilo que é judicialmente, né? Muitos já falaram, precisa anular e fazer um novo certame. Até a gente fazer um novo certame, eu creio que vai demorar e vai ter muitas brigas juridicamente depois também. Então é melhor nesse momento a gente acompanhar todos os aspectos, né, que está se passando dentro da justiça. Agora mesmo, finalmente, saiu uma decisão em prol da circular que está sendo analisada, que é o fechamento econômico-financeiro da empresa, aquilo que ela teria de prejuízo, e a prefeitura fazer esse levantamento. Então, é um encaminhamento que nós estamos acompanhando para a passo, junto às decisões judiciais, mas defendendo o município, defendendo principalmente o trabalhador, que nós precisamos ter um transporte eficiente na cidade de Marília, com as empresas atuando de uma forma mais digna com o trabalhador e com a população. Alguma questão? Ainda nessa questão, então, a gente coloca a questão dos acidentes e a questão da fiscalização no trânsito. Todos temos ciência de que a Câmara Municipal aprovou uma lei que impede a instalação de radares na cidade.
E sabemos que em outros lugares isso tem ajudado, até na questão da educação, mesmo sendo uma questão coercitiva, mas isso tem ajudado. Você pensa em mudar essa lei ou isso vai permanecer do mesmo jeito? De que forma que vai acontecer, se não alterar essa lei, a fiscalização no trânsito na cidade? Olha, é uma situação que